Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 2, e tem aí também o capítulo 3. É o último livro da Bíblia. Nós damos boas-vindas a todos que nos visitam. Capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir? Todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você observe que isso é a advertência que Deus está dando na primeira era da igreja, a era de Éfeso. Na segunda era, no verso 17, também, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também na terceira era, verso 29 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na quarta era, aliás, na quinta era, a era de Sardes, também temos a mesma advertência até a última era a qual nós estamos vivendo. Esta era começou por volta de 1906, e ela se concluirá com o arrebatamento. Lembre-se que 7 é a perfeição. Então, no verso 22 de Apocalipse 3, também está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar? Nós estávamos esperando o pastor Afonso por aqui para nos falar, mas, por certo, ele não pôde estar por algo que de força maior, né? Inclusive, ficamos sabendo que a irmã Terezinha não tem estado bem de saúde e ela precisa do nosso apoio, de nossas orações. Ela tem sido uma mulher forte ao lado dele, mas vocês sabem, todos nós estamos envelhecendo, né? E você não sabe o que vai acontecer contigo lá na sua velhice. Não estou dizendo que ela é velha, não. Ela é bem nova. Por isso, você não deve se revoltar, mas deve aceitar aquilo que você tiver que cruzar. Davi, ele morreu, creio que com 68 anos. Já um homem velho, e parece que tremia e passava frio e nada lhe podia aquecer. Outros têm sofrido AVCs, outros têm sofrido isso, aquilo, e não adianta. Alguém diz, mas olha, eu estou bem, meu sangue está bem, meus órgãos estão bem, mas calcula você, 90 anos este coração batendo diariamente, este fígado, estes rins, estes órgãos, é claro que isso vai cansando. Mas devemos estar sempre prontos para o que há de vir, não é certo? Mas vamos aqui, nessa noite eu quero falar um pouco, não muito, espero que não seja tanto,
o que é a mensagem realmente? Se fala tanto a mensagem, a mensagem, a mensagem. Sabemos que a mensagem é um recado, é uma notícia, é um ensino, é algo que a gente recebe. E essa mensagem de Deus é algo vindo de Deus. Então, o que é a mensagem? A mensagem é tudo aquilo para nós que Deus tem falado nesta última era para o seu povo, através do seu profeta. Repetindo, a mensagem para nós ou qualquer outra das eras anteriores é aquilo que Deus falou, que Deus abriu para que seu povo conhecesse. Isto é o que é a mensagem. É o que Deus tem falado. Então, o que Deus tem falado em nossa era, isto é a mensagem. Agora, é claro que Deus vai usar o seu instrumento humano, que é o seu mensageiro, o seu porta-voz. A mensagem, por isso diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que em cada era da igreja, Deus se dirige ao seu mensageiro, ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Sardes, em Esmirna, em Pérgamo, em Laodiceia. Sempre se dirige ao anjo. Quer dizer, anjo quer dizer um mensageiro. Não diz aos anjos que estão na igreja tal, por exemplo, nossa era, na igreja de Laodiceia, ou qualquer outra era, nunca diz anjos, plural, mas anjo, singular. Isso mostra que Deus vem ao seu mensageiro, ao seu anjo, e através dele, Deus se expressa a ele através dele. Esse mensageiro é um posto de escuta e através dele, então, a mensagem vai para o povo. Não é isto? Então, o que é a mensagem? A mensagem não é a ideia de um grupo de homens ou de um homem bem intencionado, uma religião bem intencionada. A mensagem, ela não é isto. Não é a ideia particular, uma interpretação, um ensino particular de qualquer outra pessoa. Se é uma mensagem, é dessa pessoa, é dessa religião, é desse grupo. Ela não é uma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quer dizer, não é uma mensagem que veio de Deus. Agora, você quer descansar sobre a mensagem que veio por Deus, ou vai querer descansar sobre uma mensagem vinda por homens, ideias de homens? É claro que nós queremos a coisa certa, não é isso? É. Por quê? Porque esta mensagem, vinda por Deus, ela é a semente original. Ela é a verdadeira.
E qualquer coisa que tente alterar esta voz de Deus, esta revelação, é algo falso. Entenda isto. Não é de Deus. Por isso, Paulo, ele disse em Gálatas, que mesmo se um anjo descesse do céu, não está falando de diabo não, um anjo, um ser angelical, ensinando outra coisa que ele não havia ensinado, aquilo fosse amaldiçoado. Não era certo, não era vindo da parte de Deus. E ele chega a dizer, mesmo se nós, por cartas, tentar trazer outra revelação, outra mensagem, vocês não ouçam. Que coisa maravilhosa! Quer dizer, a palavra que eu vos trouxe, ela tem vindo de Deus. Por isso ele disse, se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que isto é um mandamento do Senhor. Ele tinha tanta certeza que o que ele falava da parte de Deus, que ele dispensou, mesmo se viesse um anjo do céu, ou ele mesmo, o homem Paulo, viesse com outros assuntos, amanhã ou depois, ele disse, não creia, não vá atrás. Quer dizer, esta não é a mensagem do Espírito. Porque a mensagem do Espírito, ela vem através do mensageiro, e o mensageiro está preso a ela de uma maneira tal, irmãos, que ele não pode agir fora dela. Não se pode acrescentar nada daquilo que Deus revelou, falou, o Espírito falou para o mensageiro. Não se pode tirar. E por quê? Se você tira, você simplesmente está alterando, tirando ou acrescentando, e aquilo já não é uma coisa completa, ou não é uma palavra completa e pura. Se você colocar dentro de um barril de vinho, 10.000 litros de vinho, uma gota de água, aquele vinho já não é puro. Vamos dizer, aquele leite também já não é puro. Já não é mais um leite puro. Mas foi tão pouquinho, mas já não é puro. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, olha bem, as Escrituras nos dizendo, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Isso foi o que João viu em uma visão. Ele viu Cristo nessa representação de um cordeiro, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João olhou e ele viu Cristo na representação ali de um cordeiro. E aquele cordeiro tinha 7
7 chifres, quer dizer, 7 pontas, e em cima de cada um deles, um olho. E o que representa o olho? Os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E vocês sabem que são 7 dispensações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O chifre representa cada uma dessas dispensações, cada igreja dessa. E cada igreja dessa teve, vamos dizer, um olho, um Espírito de Deus, uma mensagem vinda de Deus através do seu mensageiro. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, Deus explica: as estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos enviados às 7 igrejas. E os castiçais são as 7 igrejas. Então veja, em cada era, o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O olho está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo, nesta era, na outra e até a última. Nós encontramos ainda, logo aqui em Apocalipse, que nos fala sobre estes 7 Espíritos. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, Apocalipse 1:4. Graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então veja vocês, e da parte de Jesus Cristo. Em cada era houve uma mensagem. O Espírito falou através do seu mensageiro. E esta mensagem em cada era, ela é a verdadeira e real mensagem de Deus. Então, para nós, nesta última era, a verdadeira e fiel palavra de Deus é aquela que veio de Deus através dos mensageiros. Deus falou, o Espírito falou. Esta é a verdade. Então, nós devemos, irmãos, ouvir tão somente aquilo que Deus tem falado. Não devemos tirar, não devemos acrescentar. Se você não entende alguma coisa, creia somente. Porque se você tiver necessidade de saber, chegará a hora que Deus vai te mostrar. Mas nunca você tente forçar uma interpretação, porque você só vai afastar mais e mais do que é correto. Deixe aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. Não precisa você se parar ali e dizer, eu quero, tem que entender isto, tem que ver isto. Deus, ele está olhando para aquilo que nós temos necessidade. Deus não está a fim de satisfazer curiosidade de quem quer que seja. Ainda, Apocalipse 3, verso 1, diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí está a mensagem e os 7 mensageiros.
Talvez eu seja um tanto repetitivo essa noite, mas é preciso repetir para que se grave que a mensagem verdadeira é aquela que Deus tem falado. Não é que um homem tenha falado. Se eu falar o que Deus tem falado, é verdade, é verdadeira, não sou eu, mas é Deus. Mas se eu falar alguma coisa que não tem respaldo, Deus não falou, isso aí é o homem. Por isso o próprio profeta diz, você tem que checar. Você tem que checar os ensinos da tua igreja. Ver se ela bate com as escrituras. E por que Deus, nesta era, nos deixou a mensagem em livros? Por quê? Para que você confira também. Para que você saiba. E eu quero dizer a vocês, eu não tenho receio de nenhum ponto da mensagem que Deus expressou através do seu profeta William Branham. Eu não tenho que esconder, eu não tenho receio, eu creio em tudo, em toda ela, e sei que cada coisa tem o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Dentro daquele contexto. Por isso a Escritura diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, se os pastores querem ser fiéis ao povo e a Deus, ou a Deus e ao povo, o compromisso é com Deus. E se tem um compromisso com Deus, tem que ter um compromisso com o povo. É passar a palavra tal como ela é. Seja ela boa, seja ela má, quer dizer, se ela te pega ou não pega, tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Por isso que o irmão Branham, ele chega a nos dizer, diga o que está nas mensagens. Está escrito, aliás, está nas fitas. Naquele tempo não tinha livro, né? Diga o que está nas fitas. Não, isto não tem vindo de mim, mas é dele. E se eu digo aquilo que está nas fitas, aquilo que ele disse, irmãos, ele é o responsável. Deus é o responsável, porque foi ele que falou ao seu mensageiro. E se queremos estar no arrebatamento, temos que andar de acordo com a mensagem, aquilo que Deus falou. Não dar volta, não facilitar aqui ou ali e dar uma interpretação. Não. Vamos ser simples e direto. Vamos ser claros, transparentes na nossa fé e no nosso ensino. Não andar com malícia e assim por diante. E a mensagem que nos prepara para o arrebatamento é aquela que no ano 1933 falou para o profeta, assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. O que porá vocês no arrebatamento não é uma mensagem minha particular.
uma revelação minha particular. Não. É a mensagem que Deus trouxe através do seu mensageiro. Isso é o que te prepara. Isso é o que te veste. Na mensagem de Esmirna, o profeta, página 132, ele cita as escrituras: quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito em cada era, dirige-se somente uma pessoa em relação à palavra, para aquela era. Por isso que ele diz, ao anjo tal, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Laodiceia. Deus se dirige a um. Então nós temos que ouvir deste um a quem Deus se dirigiu. Vocês estão me entendendo? Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único, que bom, né? Único, é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Quer dizer, Deus trabalha individualmente. Cada pessoa tem que ouvir o que o Espírito disse através do mensageiro. É uma responsabilidade pessoal. Deus pode falar com a esposa e o marido pode não estar ouvindo. Com os pais e os filhos não pode estar ouvindo, ou vice-versa. É individual. Agora ouça, aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Quer dizer, eu estou tendo uma revelação pessoal. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Vamos olhar bem de perto isso? Aquilo que nós ouvimos, você não pode ter uma revelação privada e dizer, eu tive essa nova revelação, eu tenho esse novo assunto. Não. Nós somente recebemos aquilo que o mensageiro recebeu e passou para nós. É simples. Ele pegou e entregou. Essa é a nossa revelação. É ficar com aquilo que Deus revelou. Não uma revelação diferente daquela que veio pelo mensageiro. E o profeta diz que esse é o padrão seguido por todas as eras. Em cada era, temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus em uma certa área.
E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Vocês estão entendendo? A luz de Deus vem em uma determinada era através do anjo daquela era. E essa luz, ela vai adiante através de homens fiéis, quer dizer, que mantêm o ensino completo, não esconde nada, não suprime nada, não acrescenta nada. Esta é a mensagem. E essa luz, ela vai. Mas o profeta nos diz que nem todos, mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Eles acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizer o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que Deus tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Agora, quando acrescenta alguma coisa ao que foi dito, ou tira alguma coisa, aquela mensagem já não é mais pura, já não é mais completa. Por isso que em cada era começou aquela luz, e pode ver, ela se extingue. Lá na frente, acaba. A culpa é de quem? É do mensageiro? Não. A culpa é daqueles que levam essa mensagem, mas não leva com fidelidade, não vê quão necessário é, como diz o profeta, de falar o que falou o mensageiro, de ensinar o que ensinou o mensageiro. É como disse ele, tira um pouco aqui, acrescenta um pouco ali, põe uma ideia aqui, põe uma interpretação ali, uma suposição acolá, e dali um pouco não é mais a mensagem. Vou repetir, não é mais a mensagem do Espírito. É a mensagem de um grupo, é a mensagem de um homem, é uma coisa que não bate com o que Deus falou. Agora, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. O irmão Branham, ele nos diz assim, você pode fazer a Bíblia falar o que você quer que ela fale. Pode. Corta aqui, enxerta ali. Você pode torcer a coisa e fazer ela falar o que você quer que ela fale. Nós temos 1.200 e poucas mensagens. Calcula vocês. Nos dias ainda do próprio profeta, irmão Branham, ele ficou nervoso. Por quê? Ele diz, pegaram minhas fitas, minhas pregações, cortaram aqui, pegaram outras, enxertaram ali, emendaram, e fizeram eu falar coisas que eu não falei. E
Que pode alguém chegar, tá vendo? É o profeta falando, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? É ele falando. Mas não é isso que ele quis falar. Por isso você tem que ser cuidadoso. Saber o que você está alimentando. Vamos dar um exemplo. Se ouve muito alguém dizendo, a era de Laodiceia acabou. Se o irmão Brana estivesse com vida, nós faríamos uma pergunta. Irmão Brana, a era de Laodiceia acabou? Mas nos dias que ele vivia, teve um irmão que disse, irmão Brana, a era de Laodiceia acabou? Pergunta e resposta, volume 4 de Goiânia, a última que ele respondeu, das mensagens pergunta e resposta. Ele disse, não, você me entendeu mal ou eu me expressei mal. A era não acabou, ela termina com o arrebatamento. E se estamos aqui, então a era não acabou. Quer dizer, se a igreja está aqui, não acabou. Irmãos, eu não preciso de sair cavando coisas, entende, para dizer que acabou. Não. Ninguém tem essa autoridade. Quando alguém fala aquilo que o profeta não falou, dentro do contexto, você tem que entender. Isto não é a mensagem. Isto não é a mensagem. Você tem que perceber que não é o que o Espírito falou. E nós vivemos em tempos de perigos, em tempos difíceis. Quando cada um quer montar o seu quadro. O seu quadro, entende? Tem um quadradinho aqui na cabeça, e daí é como orar, né? A Deus, quer que Deus confirme o seu quadrado. Entende? Sua interpretação, sua ideia. Isto significa, sabe o quê? Você está arriscando o seu arrebatamento. Porque isso não é a mensagem. De Deus não é. Você está arriscando ficar para a tribulação. E até arriscando a sua alma ao inferno. E não diga, é a mensagem. Não, o profeta não falou isso. Não foi isso que ele quis dizer. Você está dizendo, não o profeta. E nós vivemos em meio a tantos ventos de interpretações e doutrinas, mas eu, como vosso irmão e pastor, vos estou dizendo, a mensagem é aquilo que Deus falou para o seu profeta. E nisto temos que crer e nos ater firmemente. Ah, eu não entendo. Não há problema. Siga adiante. E aí vocês calculam quanta coisa surge e por que causa problemas. Porque as pessoas deixam do que disse o profeta para ir atrás de deduções, de mestres. Eu não quero entrar nesses lados, mas o meu dever é este aqui. Fique com o que está escrito. Agora, se você não vê, não tem aquela habilidade, para ver, mas uma coisa é, vocês é um povo, uma igreja que tem pastor. Fique atrás do pastor.
Tá bem, vamos chamar o pastor, você vai falar isso para mim na frente dele. Venha o pastor. Venha com suas interpretações. Vamos abrir a Bíblia, abrir a mensagem. Ah, mas aí já é diferente. A defesa do rebanho é o pastor. Então, irmãos, eu estou vos falando essa noite. A mensagem é o que Deus deu e o profeta falou, e aquilo que é transmitido com fidelidade. Uma era termina quando já não ensina mais a verdade. E para mim, qualquer ministro que altera a mensagem do Espírito da era, para mim, Deus encerrou com ele também. Se a era é encerrada, quando não é mais levada a palavra pura, então, individualmente, o ministério, ele se encerra como ministério genuíno de Deus, quando passa a ensinar interpretações humanas, coisas pessoais. Quão necessário é dizermos aquilo que diz as mensagens. Amém? Amém. É necessário, é importante dizer, crer naquilo que está escrito. Eu vou fazer eu poderia citar dezenas de coisas que andam por aí zunindo. E eu perguntaria isso ali, aonde está escrito? Por exemplo, aonde está escrito que aquela nuvem que apareceu para confirmar os selos, que aquela é a vinda, é o anjo forte? Aonde o profeta falou isso, mensageiro? Me mostre. Me mostre. Me mostre aonde o irmão Brana é o filho do homem. Filho do homem é Cristo. Se eu atribuir a ele o filho do homem, eu estaria fazendo dele um Deus. Mas eu posso dizer, ele é o filho de um homem. Ele é um ser humano. E o ministério do Filho do Homem, que é Cristo, se manifestou nele. Mas deixe isso aí. Vamos indo aqui para o final. Já que, como diz, eu não estava preparado para falar, né? Pergunta e resposta sobre os selos. Diz o irmão Brana assim, parágrafo 10. Mas vejam, permita-me só dizer isto agora. Suponho que essas fitas são somente para nós e assim por diante. Mas permita-me dizer, vejam, que vocês não entendem, veja, e não é para entenderem. De modo que não tentem interpretar nada. Quer dizer, não entendeu? Não force um entendimento. Não tente interpretar nada. Vejam, não tentem colocar sua interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente sigam o meu conselho. Se crê em mim agora,
se Deus me concedeu cair na graça de vocês. Agora siga o meu conselho como seu irmão. Parágrafo 12. Não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Quer dizer, interpretando. Está vendo? Você somente irá numa direção que o afasta novamente da coisa. Agora, 14. Somente seja bem humilde, seja um cristão e tente viver para Deus. E viva honestamente com seus semelhantes e amem os que não o amam. Não tente fazer nenhuma... Veja, você torna isso uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus. Está vendo? 16. E a igreja não é para vocês saberem dessas coisas assim. Quer dizer, assim não coloque nenhuma interpretação em nada. Estão vendo? Simplesmente sigam em frente e se lembrem do que lhes foi dito. Vivam uma vida cristã. Vão à sua igreja, seja uma luz verdadeira onde quer que estejam. E ardam por Cristo e digam às pessoas como o amam. E seja seu testemunho com amor o tempo todo com as pessoas. Estão vendo? Porque se não fizerem assim, vocês se enredarão com alguma outra coisa por aí. E então estarão fora do caminho trilhado. Quer dizer, estarão fora da mensagem. Veja, toda vez que tentaram fazer isso, aconteceu assim. Está vendo? Estão vendo? Assim não tente dar nenhuma interpretação. Agora o profeta diz que entre linhas, eu tenho muito cuidado com esses entrelinhas. A irmã Brana diz que quando escreve para a esposa dele, ela entende o que ele está dizendo ali entre linhas. Mas a esposa dele tem aquela afinidade. Por isso, em primeiro lugar, você tem que ter uma afinidade com Cristo. Tem que ser dado sentido à mensagem. Irmãos, sentido à mensagem? Ela já teve um mensageiro, que Deus já trouxe o sentido para nós. Isso aqui é uma revelação. E que se você não aceitar, você vai estar fora do rapto, você estará na tribulação. Eu olho o irmão Branco dizendo, o falso sempre usa o medo, aterrorizar as pessoas. Que revelação é esta? É o que disse o mensageiro? É o que diz o Espírito Santo? Então não é sua revelação, é revelação vinda de Deus. Agora, se é sua, própria, você não é profeta. O Espírito de Deus não está falando, ele fala ao anjo da igreja tal. Não a 2, não a 3, não a 8º, ou isso, aquilo. Irmãos, a primeira vez, desculpa, eu já passei do tempo, mas a primeira vez que a gente é novo, né? Aquela ingenuidade e tudo, apesar de na Bíblia a gente ver tanta diferença, tanto problema, que os apóstolos combatendo pela direita e esquerda, coisas falsas. Mas eu pensava que entre nós, que grande coisa, tão amorosa, todos vendo igual, ou isso e aquilo. Quando alguém visita lá alguém da América, um certo mestre trouxe umas revelações novas, e essa revelação, eu sei que quando chegou ali,
É bem no período que nasceu o Helder, eu recordo bem. Eu me espantei de tal modo que eu pensava que isso nunca poderia acontecer. Vocês sabem que eu sou bom para dormir, né? Já deito com a cabeça, quando cai no travesseiro, já estou dormindo. Mas eu não pude dormir aquela noite. Vim dar um cochilo, já era 5 e pouco da manhã e já acordei. Mas eu sou grato ao meu Deus. Deus, ele me mostrou que eu estaria pregando a palavra pura e eu creio. Não é minha, é dele. Resultado, eu estava com a cabeça cansado, e enquanto aquele colega falava e falava e falava, porque tem que trazer um monte de argumento, e dão volta, e não falam o que querem falar. Entende? E não diz o que querem dizer. Resultado, eu nunca havia ouvido a voz de Deus. Eu ouvi 2 vezes a voz de Deus audivelmente, soa dentro de você. É uma voz forte que, se ela falar, o mundo para. E Deus foi tão bom que ele me disse assim: não te deixes entrar em confusão, amando os teus. Daí eu soltei aquilo, não me preocupei mais. Senão teria estragado o meu ministério e a vocês também. E daí vem uma imagem na minha mente, na cidade que eu nasci, Barra do Garças, ali em Mato Grosso. Um dia estava um vizinho, pequeno, o Bentinho, brigando lá na rua com outro homem. E no chão, e um rolava, entende, por cima do outro, e aquela briga feia. E o Bentinho tinha um irmão, um mongoloide, com essa doença, mongoloide, né? E alguém disse: olha, teu irmão está apanhando ali. E ele pegou um pedação de pau e foi lá. E desceu o porrete. Quem estava em cima apanhou o irmão, apanhou o outro, porque era uma confusão. Me veio esse quadro. Simplesmente eu descansei. Por quê? Se Deus quer que eu saiba alguma coisa, Ele irá me mostrar aquilo. Se eu tenho necessidade, se você tem necessidade. Entende? Então eu sou grato a Deus. Ele nunca não me permitiu me comprometer com coisas, doutrinas erradas. Não. Nunca. Graças a Ele. E pela graça dele, aquilo que eu trago a vocês, eu posso mostrar dentro do contexto geral do que o profeta falou. É isto. Por exemplo, aí temos algo, a nova abertura da palavra. Tem uma coisa mais boba do que isso? Quer dizer que a palavra não foi aberta? O Espírito Santo falou a quem? Ao profeta. Você é profeta para trazer uma revelação nova? Nós temos que ter mais discernimento. Então, o que é a mensagem? É aquilo que o mensageiro falou e mostrou. Agora, se toma o que ele disse e corta aqui, corta ali para fazer outro quadro, irmãos, isso aí não é um quadro correto. Ele não quis dizer isso aí. Explica isso aqui, explica aqui. Me explique como é que a misericórdia acabou. Me explique como que Jesus já veio. Bem, está só nós aqui, deixa eu dizer isso.
O que falta nessa nova coisa que está por aí é coragem de dizer abertamente: não tem coragem de dizer. Chegam assim, irmão Toninho, com a bola bem no gol e chuta para fora. Que abertura da palavra, essa nova abertura, Jesus veio, é o homem Braná, tomando o lugar de Cristo. Falta colocar, dizer o nome, tira tudo ao redor do profeta e depois diz: ó, isso é uma revelação. Diga logo o nome. Diga como chefe deles já diz: não, o novo nome de Jesus Cristo é William Branham. Diga logo. Não dizem, tem medo. É isso. Por isso que já veio. Então, irmãos, esse é o espírito que faz do profeta o anticristo. Ah, não é? Não é? Vai dizer isso para quem quiser lá, mas é o que querem, é isso aí. Tenha coragem, sejam homens, fala logo como os mestres lá de cima falam. Fica enrolando e embolando as coisas. Agora prove para mim se não é isso. Talvez pode provar para alguém, mas venha, prove para mim. O contrário. Mas a minha responsabilidade é com vocês. Dizer o que está dito. O que Deus falou. Porque é isto o que nos coloca no rapto. E não temos que parar para outras aberturas, outras revelações, outras coisas. Geralmente quem é curioso é que vai atrás disso. É que cai nessas besteiras. Procure, como diz o irmão Brana, viva uma vida simples, humilde, uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. E especialmente, 17, não tente dar nenhuma interpretação, e especialmente esta noite, quando este selo, era o 7º selo que ele ia apresentar, for apresentado diante de vocês, vejam, não tente interpretá-lo, apenas siga em frente. E sejam humildes e continue exatamente com a mesma mensagem simples. 24. Agora não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você. Está vendo? Assim seja muito firme então. Fique quieto. Algo aconteceu. E agora somente seja bem. Entende o que eu quero dizer? Não entende? A congregação diz amém. Não tente se tornar estranho para ser cristão, porque você se afasta de Deus. E você. Um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Que Deus nos ajude. Pai, oxalá, Senhor, nossos irmãos possam, nessa noite, quando o nosso colega teria que estar nos pregando, mas eu creio que é o Senhor que queria que o teu povo soubesse disto, que a mensagem que veio direto do Senhor ao teu profeta, tal como ele é. Não é interpretações de homens, por mais sinceros, mais santos que sejam, mais puros, mais sábios,
é aquilo que o Senhor já tem falado. Essa é a nossa revelação. Abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes, dar-nos entendimento daquilo que precisamos compreender. E eu sei que o Senhor está sempre pronto a nos dar aquilo que temos necessidade, não curiosidade. Abençoa a tua igreja em tudo, e que cada um possa olhar para ti, confiar em ti e descansar nessa bendita esperança, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, vai completar. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa noite a cada um. Pode cumprimentar. E a vocês, visitas, bem-vindo entre nós.